Olá, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Iniciamos mais um episódio do nosso podcast Sem Ser Perfeito. Eu sou a Ana Miranda E aqui é a Jussara Ribeiro. e vamos lá falar sobre um tema muito interessante hoje. Um tema, né, Jussara, assim que... Olha, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esse tema de hoje. É a procrastinação. É um tema muito interessante e que é importante termos um olhar flexível sobre esse assunto, né, Ana? Com certeza. E vamos de definição? Diz aí, Jussara, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de adiar a realização de uma tarefa, de alguma coisa que você quer realizar ali em algum momento. Né? Ou às vezes é porque pode ser muito desafiadora, custa um pouco mais, né? Então as pessoas nós temos a adiar. A procrastinação, ela está muito relacionada ao que a terapia do esquema vai falar sobre evitação comportamental de alguma coisa, né? Então, quando a gente acaba deixando alguma coisa, ou porque a gente acha que não tem muita habilidade, né, para realizar tal tarefa, então, deixa pra lá, daqui a pouco eu faço, porque também está relacionada a uma insegurança aí. Será que eu tenho capacidade de fazer essa coisa? E o mais interessante é que há dois tipos básicos de procrastinação: a procrastinação ativa e a procrastinação passiva. Eu, por exemplo, me identifico muito com a procrastinação ativa, que é aquela que tem um certo nível de autoconfiança, no final vai dar certo. Essa procrastinação é perigosa. E o pior é que tende a dar certo, né? Porque vem aquele momento ali de... Aí chega no momento... Que não tem como mais adiar. E aí você faz ali e no fim... E aí vai sendo reforçado esse padrão de procrastinar. Exatamente. Porque vai dando certo, né? Talvez não da forma como a gente gostaria, porque a gente tem que entender, né? Por que esse padrão tá acontecendo aí, e às vezes né? a gente usa até como uma justificativa para não se frustrar. Não foi tão bom porque eu fiz em cima da hora. Exatamente, Jussara, que a gente precisa olhar sempre a raiz do problema, né? Porque, gente, o que a gente fala aqui, inclusive, né? São coisas muito gerais. Se é algo que te incomoda muito e apesar de várias dicas que você olha na internet, nada funciona, é legal procurar uma terapia, porque às vezes a gente tem que analisar bem a fundo o que está por trás dessa procrastinação aí, né? Igual a Jussara acabou de falar aí também, que isso acontece muito, né? A gente acaba sendo reforçado, mas será que não tem um viés ali de tipo de uma insegurança, né? Ou de outra coisa? Na passiva, isso é mais predominante, né, Ana? Na procrastinação ativa, a pessoa age com uma certa confiança, ou então ela vai dar certo, eu já tenho experiência nisso, e vai adiando. É mais por uma questão de escolha. Na procrastinação passiva, é quando a pessoa se sente muito insegura em realizar uma atividade. Então, ela vai adiando porque ela se sente assim, não vai ficar bom, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, tem, digamos que, pensamentos e sentimentos negativos mais frequentes do que na procrastinação ativa. Exatamente, né? Que tem toda uma questão ali por trás, né? Que é importante a gente analisar, né? E entender, né? Esses dois pontos, tanto a procrastinação ativa quanto a passiva, né? E aí, o que a gente pode fazer com relação a esses aspectos aí, né? Porque mesmo na procrastinação ativa, você sabendo que você vai dar conta, que vai dar certo, no mínimo tem algum prejuízo aí acontecendo, né? Porque senão
tava tudo ok. Porque participa muito efetivamente também do processo de ansiedade, né? Porque imagine um pisca-alerta, tá acionado ali constantemente, né? É uma coisa que dá para, às vezes, ser feito, às vezes é uma coisa que leva 2 minutos para se fazer e a gente adia. Exato. E, gente, como qualquer comportamento, a procrastinação, ela é um sintoma. Ela não é a causa em si de problema, ela é sintoma de alguma coisa ali que está incomodando e tal. Por isso que ela é um sinal de alerta, né? Então, algumas pessoas, né, já perguntando, mas o que a gente faz? Eu quero acabar com essa procrastinação e tal. Primeiramente, como sempre, pergunta, o que essa procrastinação está me dizendo, né? Para ir na raiz, ela é um sintoma, ela é um comportamento de algo que pode ser por conta de emoção e de cognição. Cognição, novamente, pensamentos, né, aí que podem ter um viés. Nem todo pensamento, ele é completamente verídico, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa ali que opa, peraí, não é bem assim. E às vezes pode estar sinalizando, inclusive, uma tarefa que você não gostaria de fazer e acabou. Para você se questionar, então, por que eu estou me envolvendo nessa determinada tarefa? Exato. E às vezes é entender, cara, isso pode ser tão importante para mim e ainda assim eu estou adiando, né? Será que tem crenças? Geralmente a gente vê muitas crenças relacionadas à nossa competência, né? A caráter, assim, de validação e etc. Será o que tem por trás? Como a Ana diz, né? Como ela trouxe aí pra gente. Um outro ponto também sobre a procrastinação é que quando a gente entra na evitação, a gente reduz a possibilidade de ampliar o nosso repertório de conhecimentos, de realização, de sentimento de autoeficácia, de percepção de autoeficácia. Um outro padrão também muito frequente na procrastinação é o quanto que ela participa desse ciclo de ansiedade. Né? Eu não faço, eu adio, fico ansiosa ali, angustiada, vou relaxar, vou assistir uma série ou vou fazer outra coisa para descansar, só que eu não consigo fazer isso, né, com totalidade, porque ainda tá ali, ó, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí é aquele looping, porque a procrastinação, inclusive, pode estar sinalizando que a pessoa precisa descansar, né? Que realmente tem coisas demais ali para ela fazer que talvez seja humanamente impossível fazer tudo, né? E aí ela se recusa a entrar em contato com isso, né? Com o que está de fato acontecendo. Então a gente precisa olhar novamente. Por quê? O que está acontecendo aí? Sabe? Para a gente entender que a procrastinação tá te avisando de alguma coisa. Talvez você realmente mereça assistir uma série, separar, né, um tempo para descansar sem culpa, né? Mas sem culpa. É uma boa palavra, porque... E com responsabilidade, menos, né? Sem culpa, e com responsabilidade com planejamento, aí. Né? A gente recebeu no Instagram, assim, perguntas sobre procrastinação, e aí perguntaram como, né, curar ou como não procrastinar. E a primeira base, assim, pelo menos na minha opinião, na minha vivência também, não falando só como psicóloga, mas como Jussara aqui, né? É o planejamento, né? O planejamento é essencial. Agora, só um adendo. A procrastinação, todos nós procrastinamos, tá? Faz parte. Agora a intensidade e a frequência. Né? Como que tá a intensidade e a frequência da procrastinação? E o quanto que tá te deixando disfuncional, ok? Isso que é importante também ser observado. Exatamente, né, Jussara? Porque a gente precisa, né? Existem os tipos, né?
para qualquer transtorno, qualquer coisa ser diagnosticada, tem que ter, né, essa questão da intensidade. Eu só me lembro de quando a gente faz psicodiagnóstico, eu falo assim, meu Deus, eu tenho todos os transtornos mentais. Todos os sintomas. Eu tenho todos os sintomas, né? Aí depois o professor vai e explica, não, gente, tem que analisar a intensidade, duração, isso. E a disfuncionalidade. Né? Ai, que bom, né? Então, não feche diagnóstico para todos os transtornos. Sintoma, tá sinalizando alguma coisa, mas tá tudo certo, né? Uma outra coisa também que eu acho muito interessante isso da procrastinação, Ana, é a parte química. O quanto que está envolvida a parte orgânica do cérebro com esse processo. Conta aí pra gente, Jussara. Recursos... Nossa neuropsicóloga maravilhosa. Os nossos recursos tecnológicos têm promovido a manutenção desse processo de procrastinação. Por quê? A gente entra no Instagram, no TikTok ou vários outros aplicativos, passa-se o tempo e a gente nem vê. Mas isso não exige tanto do cérebro. E a recompensa é imediata, aquela satisfação, aquele prazerzinho. A gente vai fazer outras atividades que são mais desafiadoras, a gente tende a adiar. Por quê? A liberação de dopamina, de sensação de prazer, de recompensa, ela não é tão imediata e às vezes nem tão intensa na mesma velocidade de outros recursos. Então, quando a gente observa isso e planeja o nosso dia a dia, a gente está educando o nosso cérebro, deixando o nosso cérebro, digamos assim, menos preguiçoso. Quando a gente expõe ele a maiores desafios e não só situações de prazer, de descanso frequente e imediato. Exatamente, que é um dos pontos, né, para... E aí, o que a gente faz, então, para não procrastinar? Que é uma das perguntas, né, que nós recebemos, né? Para mim, você falou, né, do que é bom para você. Para mim, é rotina. Eu funciono muito bem com rotina. Preciso dessa minha rotina mais estruturada, né? Que é a questão dos hábitos, né? Que hábitos você está colocando para você e tal. Inclusive, incluir nessa rotina a rotina de atividade física, rotina de uma boa alimentação, uma rotina de descanso, de ter esses momentos prazerosos, né? Então, que ele é fundamental. Sabe uma coisa que me lembrou agora, Jussara? Do experimento com... como é que ele chama, gente? A Cidade dos Ratos, eu acho. Né? Em que... esse experimento ele está mais voltado para a questão de drogas. Né? Mas quando você foi falando, me fez lembrar, né? Porque a gente pode utilizar ele também como um exemplo mais prático, né, para mostrar para vocês esse funcionamento cerebral mesmo, né? O que os pesquisadores falaram? Gente, a minha cabeça é ótima, não vou lembrar o nome do cara, depois a gente coloca ali na descrição do vídeo, né? Eles fizeram um experimento em que colocavam na caixa de skinny ratinhos. Numa caixa, né, simples, né, skinneriana, básica, né, colocavam os ratinhos ali e eles tinha acesso, ele apertava a barra, pegava comida, tinha água e tinha droga, né, drogas, né, de prazer, morfina, acho que era morfina, né, e nessa caixa o ratinho só apertava de morfina, né, e poucas vezes água e comida. Quando eles colocaram esse rato na Ratolândia, né, a cidade dos ratos, né, que tinha várias coisas prazerosas, outros ratos para ele socializar, vários estímulos diferentes e saudáveis, esse rato dificilmente apertava o de morfina. Então, o que esse experimento mostrou? Que a questão de como se dá todo esse contexto para o rato vai fazer a diferença. Se para um rato isso faz diferença, imagine para nós. Então, é isso que você falou. Óbvio que o nosso cérebro vai querer
coisas mais recompensadoras, mais rápido, né? Como o celular, como uma série, né? Que a gente não precisa pensar, a gente não precisa encarar a nossa existência. Mas o quanto isso vai ser funcional a longo prazo. A curto prazo é bom, mas e a longo prazo, né? E o legal também, né, é que a diversidade diversificou. Quando ele vai para a Ratolândia, diversifica. E o quanto que às vezes a gente fica ali muito em uma ou apenas duas fontes ali de prazer e de realização. Isso não é tão nutritivo para o cérebro, digamos assim. Então, quanto mais desafiador e diverso for, o cérebro, ele vai gerar novas conexões. Isso facilita pensamentos mais rápidos, um potencial criativo muito mais enriquecedor. Exato. E a gente precisa se conhecer também, né, Jussara? Porque uma outra estratégia, né, como você falou, diversificar as tarefas. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com Pomodoro para algumas situações, né, em que o Pomodoro, né, ele é um aplicativo, ele está relacionado de fato às massas italianas, né, ele é um tomatinho de tempo, né, em que você vai controlar o tempo de cozimento do macarrão, né? Nós utilizamos esse método Pomodoro, né, colocando tempo de aproximadamente 30 a 40 minutos no máximo, recomendado, acho que é no máximo 30. Vai começando, depende da atividade, da dificuldade, isso, né? Exato, né? Então, eles têm até tem alguns aplicativos para o celular, né, que eles até recomendam, pô, olha, tá passando demais, né? Mas beleza, colocou ali aquele Pomodoro de 30 minutos, vamos supor, né? E você intercala uma tarefa prazerosa com uma tarefa mais difícil. Para algumas pessoas, isso pode ser muito útil, né? Para outras pessoas, pode ser que uma tarefa vai exigir mais pomodoros, né? Então, você faz o pomodoro de 30 minutos, dá uma pausa, descansa, se estica, né? Bebe água, vai ao banheiro e depois volta para aquela tarefa, né? Até completar toda a tarefa. E o interessante é que à medida que você vai criando o hábito dessa tarefa, os intervalos vão reduzindo e o tempo de permanência na atividade tende a aumentar. Porque querendo ou não, o seu organismo vai se adaptando mais com isso. Igual as pessoas que não têm hábito de leitura. Eu vou ler 10 minutos. E aí descanso ali 2 minutos. Aí depois, quando você vê, você está lendo 40 minutos em seguida, né? E aquilo ali, mas é um processo, é uma escadinha, né? Exatamente. É reprogramar o cérebro. Sim. Sim. Outra coisa também muito legal sobre a procrastinação, que eu vejo que também foi... Eu e a Ana recebemos a mesma pergunta no Instagram, né? Que é como não procrastinar. O planejamento... A Ana falou da disciplina, né, da rotina. A rotina é importante para qualquer organismo. A gente tira isso a partir do sono. Se cada dia você dorme em um horário diferente, né, não mantém... Eu sei que é difícil a gente seguir a risca, mas o mais adequado possível, até na alimentação, o seu organismo não é pego de surpresa. Isso é extremamente importante. Então, a rotina e a disciplina são fundamentais para a saúde mental. Primeiro ponto. Ah, que coisa chata. Não, não é chato, gente. Vamos diversificar e organizar que vai ficar legal. Para mim, uma coisa que é muito do protocolo de TDAH e que funciona com os meus outros pacientes de outros casos, de outras situações, e para mim também, é a lista de tarefas. Quando você cria uma lista, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Isso, assado. Coisas simples das mais difíceis. E você cria metas reais. O que é real? Não adianta você colocar 20 coisas e você não conseguir concluir 10. Aí você vai falar, poxa, elas deram a dica, eu não consegui. Vamos ser realista. Como eu faço essa? É a minha lista, Jussara, né? Modo Jussara. Eu coloco o que eu vou fazer. Vou acordar, tá, fazer isso aqui, alongamento, papapá. E aí eu coloco por ordem hierárquica as outras tarefas, né? Assim, hierárquica no sentido de urgência. Eu tenho que finalizar tal laudo, tenho que pagar tal conta e etc. E quando eu tô muito assim, meu Deus, tem muita coisa, eu coloco do lado quanto tempo eu levo. Para isso aqui eu vou levar 5 minutos. Para isso aqui, em média, 1 hora. E aí eu vou tendo mais noção e controle do meu dia a dia. Jussara, você falou uma coisa que muitas pessoas têm muita dificuldade. Assim, bom,
eu tive muitos pacientes que tiveram muito essa dificuldade, né? Que é a previsão do tempo, né? De conseguir prever esse tempo, né? E é isso, é uma tarefa, gente, que você vai se acostumando, você vai se adaptando, como a Jussara muito bem falou, né? Faça primeiro, no primeiro dia. Veja mais ou menos quanto tempo. E aí depois você vai começando a ver que aquilo é previsível. Tá, eu posso não fazer exatamente a mesma coisa sempre, mas são tarefas muito parecidas. Então, por aproximação, a gente... isso daqui eu acho que eu vou levar tanto tempo. E aí também, gente, incluir nessa rotina um tempo para imprevisibilidade. Uma tarefa levou mais tempo do que eu imaginei. Surgiu uma emergência urgente, super cabulosa, né, que eu vou ter que atender ela. Então, né, nós temos que ter essa margem para ter essa sensação de tarefa cumprida. Essa flexibilidade, né, que é extremamente importante. Né, ela é fundamental para a gente, senão a gente vai ficar sempre com aquela sensação de caramba, não consegui fazer nada. Mentira, conseguiu fazer muita coisa. Só que não estava na sua lista de tarefa porque imprevistos acontecem. E o legal da lista, né, de você tomar consciência do que você fez durante o dia, que para com essa sensação de que, cara, eu não fiz nada. E se realmente você concluir que não fez nada, você começa a revisar, cara, com o que eu gastei meu tempo? Então, você fica mais consciente e essa capacidade de automonitoramento fica mais evidente, porque essa capacidade de se automonitorar é muito importante para quem quer parar ou reduzir a questão da procrastinação. Exato. Então, eu particularmente, eu me automonitoro através dessa lista. E cada ticagem assim que eu faço, resolvido, dá uma sensação, é muito prazeroso. Outra coisa que eu faço também é, final do dia, às vezes eu vou deitar, não são todos os dias, tá? Mas aí eu pego e reviso. O que eu fiz? Por que eu não concluí isso? Eu fiquei muito tempo no Instagram. Eu fiquei conversando mais que... E com aquela coisa, autocompaixão, né? Assim, beleza. O que eu aprendi com isso, sigo. Não é para ficar, meu Deus, como eu fiz isso, e etc. Já teve um caso que eu atendi há muito tempo atrás, que a paciente fala, é que eu não fiz nada. Vamos fazer uma lista? Aí, na sessão seguinte, nossa, eu faço muita coisa. A pessoa não percebia que ela fazia muita coisa e ela falava que era procrastinadora, mas porque ela não tinha noção, ela não mensurava o quanto que ela concluía. Jussara, esse exercício, ele é fantástico mesmo, ele é super importante para a gente analisar. Algumas pessoas até têm muita dificuldade de fazer, não vou fazer e tal, mas eles são muito importantes para você observar, né, o seu conhecimento. E você falou 2 pontos, mas essa eu acho que, gente, vai ficar para um... episódio inteiro. Culpa versus responsabilização. Se culpar, não vai adiantar de muita coisa. Não tem ganhos, né? Não tem ganhos, né? Porque você se martiriza ali, você se pune. Tá, e o que eu aprendi com isso? Né? E a responsabilização, não. Eu olho com autocompaixão. O que eu aprendi com isso? O que eu vou fazer a partir disso? Mas isso é tema para outro episódio, né, Jussara? Outros. Um outro ponto também muito interessante, a Ana já falou, identificar as causas. Outra, às vezes você vê aquela atividade como um todo. Tenta fragmentar essa atividade. Eu vou fazer só isso, né? O que do mínimo eu posso fazer? Para dar o start, o início. Fragmenta. Isso é muito presente, principalmente com os pacientes com TDAH. Porque o manter-se concentrado é muito desafiador. Então, vamos fazer o mínimo aqui, vamos fragmentar essa atividade e super funciona, pessoal. Que também está relacionada à questão de eu tenho habilidades para isso, né? Alguns pacientes me falam, e eu também. Eu tenho esse problema, né? Que é a questão de começar. Gente, começar parece ser muito difícil. Mas quando você fragmenta, se torna mais fácil. Mais leve, mais leve. E aí, quando você vê, você já fez, né? Então, o importante dessa questão do começar,
né? Assim, por onde eu vou começar? Então, vamos fragmentar. Vamos estipular prazos. Realmente, se a tarefa for muito grande, a gente precisa desse cronogramazinho, né, para seguir. Então, dividir em etapas, ele é fantástico para evitar essa procrastinação e essa sensação de estar perdido, de estar... Ai, agora... Por isso, metas claras, possíveis e outra coisa, gente, remover as distrações. Celular. Trabalhar com o celular do lado, eu só vou dar uma olhadinha. Experimenta trabalhar com o celular longe, né? Sem notificação também, se tipo, por exemplo, eu não posso ficar sem meu celular por perto porque eu tenho uma criança pequena, né? Então, eu preciso ter o meu celular aqui do meu lado o tempo todo. Mas aí, né, algumas vezes é com um toque específico da escola da Manu, tem um toque específico no meu celular. Silencio todas as outras notificações. Então, eu coloco não perturbe, eu arrumo o não perturbe do celular para, por exemplo, minha mãe, meu pai, Carlos e escola de Manu, né? Eu filtro ali. Então, se um desses 4 me ligarem ou mandarem mensagem, eu vou receber a notificação, mas nenhuma notificação ali. Né? Então, a gente, falando inclusive agora para as mães, né, de plantão aí, né, que às vezes não tem como ficar longe desse negocinho aqui, né? Então, essa é uma dica que pode ser valiosa aí nesse momento, né? Teve uma outra pergunta que eu recebi também que eu achei bem interessante. A procrastinação sempre está ligada a algum transtorno? E quais são os fatores mais relevantes? Gente, não. A procrastinação ela é humana, né? Ela faz parte ali do processo, enfim. Mas tem alguns transtornos que podem ter como sintomas, sinalizar ali um excesso de procrastinação. Por exemplo, o TDAH, porque às vezes é uma atividade que exige muita concentração, então aquela procrastinação em excesso pode, não é certeza, né? Pode sinalizar, sim, né? Tem vários outros critérios. Transtorno de ansiedade generalizada, porque há uma esquiva, uma evitação, porque a pessoa acha que vai ficar muito ansiosa e acaba que ela fica muito ansiosa, ela permanece, porque ela fica preocupada por não ter feito. A depressão pela falta baixa, né? A apatia, baixa de motivação. E também o toque. Por um perfeccionismo, o momento exato, as condições exatas, às vezes a pessoa não vai fazer aquilo ali porque fica ali corrigindo constantemente. Jussara, eu me identifiquei com todos. Calma lá. Tem muitos critérios, fechar um diagnóstico não é tão simples assim. Lembrando que todos nós, não é o único sintoma para todos esses transtornos, né? E são cada um desses transtornos, a procrastinação, inclusive, vai se manifestar de uma forma diferente. Em frequências, em intensidades, em áreas diferentes. E a forma que a pessoa vê o fato que ela procrastina também vai ser diferente, tá? Mas a procrastinação não está sempre associada a transtornos. E, sim, ela é presente em todo mundo. Todo mundo procrastina alguma coisa, em mais ou menos grau, tá bom? Exatamente, né? E teve uma outra pergunta. Dicas de como falar sobre o assunto com adolescentes e dicas de leitura, livros sobre o assunto. Gente, o adolescente é uma fase muito interessante, né? Que a gente precisa também observar como a gente aproxima esse assunto. E é interessante trazer aquela balança para o adolescente. O que você está perdendo em adiar isso? Né? É sempre trazer perdas e ganhos em relação a essa escolha. É isso mesmo, né? O que está faltando para realizar? É um processo de psicoeducação. Eu estou falando de modo muito geral, porque cada um é um contexto. Então, para a gente fazer realmente uma intervenção assertiva, é preciso entender o contexto. É o quê? É por quê? Está fazendo por uma imposição? É porque ele quer? Quais são os fatores ali que a gente pode inserir para que motive mais esse sujeito na realização de determinada tarefa? Então, esses pontos são importantes. E eu acrescentaria com o adolescente, incentivá-lo também a ele próprio
criar uma lista de rotina para ele, né? Essa lista de tarefa, ajudá-lo ou estar com ele, incentivando, né, a ter essa rotina, né, com ele. Falar assim, olha, eu vou estudar e tal, inclusive respeitando, né, algumas decisões desse adolescente que seja passível dele decidir aí, né? Então, algumas coisas são inegociáveis, né? Tanto com criança como com adolescentes, limites são coisas importantes. Então, tem algumas coisas que elas são fundamentais, que elas são básicas, como fazer a tarefa de casa, tomar banho, ajudar em alguma tarefa de casa ali. Algumas, elas inclusive, elas têm um prazo para serem cumpridas, né? O adolescente tem que lavar uma louça. Ele vai ter que ter um horário ali para lavar a louça. E é importante pensar na logística que facilite, né? Porque às vezes ele tem que fazer um negócio e depois de que... Então, assim... Não adianta colocar o adolescente lavar a louça do café da manhã se ele estuda de manhã. Vai ser muito difícil. Para que facilite também, torne o mais prático possível, né? Porque a gente vê muito assim, adolescente procrastina porque quer fazer isso, assado. Então, a questão dos limites, como a Ana falou, e da logística. E coisas que às vezes ele quer muito, por que ele está procrastinando, né? Será que está precisando de algum recurso, de alguma ajuda, né? Às vezes sugerir para que ele planeje e depois você auxilie. Sobre indicações de livros, são bem... Esses 2 livros que eu vou indicar, eles são bem falados e eles têm um conhecimento bem geral. São Hábitos Atômicos, tá? E O Poder do Hábito. São 2 livros que eu acho bem interessante, uma linguagem acessível, tá? Os 7 Hábitos também das Pessoas Altamente Eficazes é um livro bem interessante. É claro que todos esses livros, gente, eles têm um cunho muito comportamental. E novamente, algumas coisas nós temos que identificar esse lado emocional que está por trás da procrastinação. Então, nós utilizamos dessas dicas que tem desses livros aí, né? Mas sempre voltando para entender, né, o que está por trás dessa procrastinação. Então, às vezes, compreender a emoção por trás, né, ela é fundamental também, do autoconhecimento, da autocompaixão, da responsabilização, são fundamentais aí, sabe? Para a gente identificar, mapear, colocar, né, essas dicas em prática. Novamente, cada pessoa é de um jeito, né? Então, por isso que, inclusive, a terapia, ela é muito customizada. Nesse giro, né? Nessa questão da emocional, não sei o que, eu sugiro terapia. Exato. Né? Mas de modo básico, como básico, mãe, eu acho geral. que essa seguidora que perguntou é mãe de adolescentes, eu acho que de forma geral é isso, é mais prático, né? Mas, assim, terapia sempre é bom, né? Sempre é bom. E essas dicas, elas são práticas, mas por isso que eu também falo da questão do autoconhecimento, né? Elas são dicas valiosíssimas, mas para a gente também tentar entender o que funciona para mim, o que funciona para o outro, né? Para mim, depois que eu comecei uma tarefa, eu vou embora naquela tarefa, né? Então, adiar uma tarefa, às vezes, está relacionada a isso, para a minha pessoa, né? Então, nesse autoconhecimento, você olha para você, identificou, né, alguma coisa aí dessa procrastinação? Então, essa dica aqui, ela é mais interessante do que aquela outra ali, né? Então, nós vamos olhando para esse fator também, né? Porque não é receita de bolo, gente. Não existe receita de bolo aí para todas as pessoas. Beleza? Ok. Ana, tem mais alguma pergunta de seguidor? Não, das minhas acho que já foram todas? Foram todas. Pessoal, convido vocês a curtir, clicar no sininho, comentar, nos digam aí se o conteúdo contribuiu para que vocês esclarecessem mais sobre o assunto. E uma pergunta, e aí, você se identificou mais com a procrastinação ativa ou passiva? E até a próxima. Tchau, tchau.